No quadro Direto ao Ponto, a participação do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach, e o tema de hoje, o direito das mulheres. Falávamos muito a respeito disso ontem, falamos sempre, mas nessa data em especial, né, as ações acabam lembrando mais, números divulgados também em relação a tudo isso, e a gente muito falava ontem à tarde aqui no Contraponto, também feito pelas uma parte das mulheres aqui do Grupo Independente, a gente falava assim que bom seria se a gente não precisasse mais ter que falar sobre esses assuntos, mas precisamos e cada vez mais, né, doutor Sérgio? Sim, eu optei por falar sobre esse tema hoje, obviamente, porque ontem se comemorou o Dia Internacional da Mulher e a gente já tem visto comentários e críticas, enfim, alguns dizem, olha, não se deveria comemorar um dia, ou é o dia só para entregar flores, é muito simbólico, é pouco realista, enfim. Eu quero trocar algumas ideias com vocês sobre alguns pontos estratégicos sobre o porquê existem direitos para as mulheres, né? E por que, às vezes, parece haver uma dicotomia entre igualdade de gênero e privilégios a algum gênero, né? E muitas vezes eu já vejo homens dizendo, olha, já queremos saber dos direitos dos homens, porque as mulheres estão com muitos direitos, enfim. Isso é uma simples análise histórica para verificar populações que historicamente foram fragilizadas e sofridas e persistem com o sofrimento. Então, buscar o direito, buscar a igualdade do gênero feminino implica, em alguns momentos, nós promovermos desigualdades de acesso. Ou seja, não é por menos que há leis prevendo cotas para mulheres candidatas no Brasil, porque elas ainda ocupam um pouco o espaço nos parlamentos. Não é por menos que há necessidade de se fazer uma lei, como a Lei Maria da Penha, trazendo medidas de proteção específicas para as mulheres, porque historicamente elas sofrem violência física, e eu nem estou falando da violência psicológica e violência moral, estou falando da violência física dentro das suas casas. E ainda historicamente, basta olhar que as mulheres passaram a votar depois dos homens, as mulheres passaram a fazer concurso público depois dos homens, as mulheres passaram a poder abrir negócio depois dos homens. Eu costumo lembrar, ainda quando eu dava aula no curso de Direito, e poucas pessoas sabem ou lembram disso, que até 1970, 70 e poucos, nós tínhamos um Estatuto da Mulher Casada. Veja bem, o que é isso, o Estatuto da Mulher Casada? Hoje nós temos o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que são populações com algumas necessidades diferenciadas. À época existia uma lei trazendo o Estatuto da Mulher Casada, dizendo, em outras palavras, que sim, a mulher casada tinha direitos e não era só uma propriedade do marido. Mas eu estou falando de 1970, isso são 50 anos, eu acho, atrás. Ontem, em termos de história. Então, esta fragilização histórica se reproduz nos dias de hoje ainda desta forma. E eu gostaria de enfatizar aqui a importância, agora falo sobre estratégia de sobrevivência como comunidade que quer ser pacífica, a importância de nós protegermos a saúde física e mental das mulheres. Por quê? Os episódios de violência em geral, eles têm origens no comportamento humano em violências sofridas ou vivenciadas na infância. E é muitas vezes uma violência doméstica que acontece dentro da casa e que vai gerar e plantar sementes de violência no comportamento violento da criança que assistiu aquilo, da criança que está sendo amamentada por aquela mãe, da criança que está vendo a mãe sofrer nas mãos de um marido abusador ou violento ou agressor. Portanto, proteger aquele ambiente doméstico é uma estratégia de Estado e de sociedade, porque aquilo desencadeia violências outras, como falávamos aqui nos bastidores, o que faz uma pessoa destilar violência e bater num outro caído que sequer conhece. São violências instaladas no comportamento e no cérebro das pessoas. E não, raras vezes, qualquer meia dúzia de pesquisa que você for fazer, nós vamos verificar nessas histórias dessas pessoas vivências de violências dentro das suas casas. Portanto, a violência doméstica, hoje ela vai muito além de proteger a mulher. A violência doméstica ela deve ser combatida para proteger uma sociedade. Tempo desses, conversávamos com uma autoridade municipal e que dizia, não, nós temos que providenciar emprego para essas pessoas. Sim, temos que providenciar trabalho para os presos. Sim, esquece-se
de olhar, e isso voltamos a falar da importância da pesquisa e importância da ciência. A grande maioria dos casos de violência são praticados por pessoas empregadas. Não são por pessoas desempregadas. Portanto, o emprego é um fator de política pública, mas não é um garantidor por si só de pacificação social. Precisamos, sim, de outras medidas, de ensinamento, de convivência, de culturas diferentes, inclusive da não violência, e medidas legais protetivas de quem sofre a violência e repressivas de quem comete a violência, independentemente dele estar empregado ou desempregado, dele morar no bairro A ou dele morar no bairro Y, porque isso também tem atravessado classes sociais de toda ordem e gerações diferenciadas. Portanto, falar sobre o direito das mulheres é muito mais, obviamente, do que um dia, é muito mais do que uma rosa, é muito mais do que um cartão ou do que uma mensagem. É uma reflexão diária sobre as nossas práticas, sobre as nossas vidas e sobre o nosso futuro. Interessante a expressão. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. É uma expressão aristotélica e mais cedo, conversando com a professora Ivete Kist, que estreou um quadro aqui na nossa programação, ela falava justamente a respeito desse Dia da Mulher e tem algumas frases interessantes que ela coloca. Ela diz o seguinte: se você não enxerga desigualdade entre homens e mulheres, nem deve se admirar. A situação está tão assimilada que é bem fácil não ver nada mesmo. Tradicionalmente, a mulher está associada com características que a diminuem. Exatamente. Isso é o fator cultural. E incumbe a nós todos, e vocês da imprensa têm um papel espetacular em torno disso. Imprensa, educação, comunicação, sala de aula, convivência, serviços, judiciário, etc., para entendermos as peculiaridades e as nossas diferenças. Sim, nesse caso falamos de gênero, mas pode ser de raça, pode ser de orientação sexual. Nós temos uma série de discriminações que sequer refletimos sobre elas. E só para complementar ainda, que em relação aos direitos das mulheres, né, e porque a gente ainda precisa falar e cada vez mais, porque as mulheres mesmo nos mesmos cargos ainda recebem menos, porque as mulheres ainda são mais cobradas em relação à criação dos filhos, muito mais do que os homens, né? Embora isso já esteja mudando um pouco mais, a cobrança é sempre mais para a mulher. E uma outra questão que eu acho que é bem atual, que é essa questão da guerra. Além de todo o sofrimento da guerra e tudo mais, a mulher ainda sofre de violência sexual, outros tipos de violências, além de tudo que já acontece no entorno de uma guerra, né? Sim, são fragilidades específicas. Exatamente. Que nesses períodos de crise se tornam mais agudas. Né? Na pandemia isso aconteceu, porque as pessoas foram colocadas para dentro de suas casas e às vezes ali a fragilidade física ou a fragilidade econômica aparece muito, e é por isso que elas têm que ser tratadas com desigualdade, com políticas afirmativas, ou seja, elementos positivos de apoio. Uma mulher, quando ela sai de casa, por exemplo, com uma criança ao colo, ela precisa toda espécie de apoio. Às vezes até com o telefone para ligar para um parente porque ele está quebrado. Às vezes com as suas roupas íntimas, com as suas necessidades pessoais. Então é muito comum a mulher sair e não encontrar o apoio e ter que voltar. E nós, das nossas cadeiras, julgamos aquela mulher que voltou, quase que com um certo desprezo por ela ter voltado. Mas em que circunstâncias? O que é que ela tinha lá fora? Que tipo de apoio nós conseguimos oferecer para que ela conseguisse respirar e se emancipar? As coisas não são tão simples. Acho que estamos falando bastante, né? Não só a imprensa, mas o Brasil, o mundo discute a relevância e os direitos das mulheres, mas ainda temos que avançar, né, bastante, como foi falar. Tem lei específica da Maria da Penha, por exemplo, quando uma pessoa vai lá e agride, essa pessoa não pode chegar num raio, que varia depois, ali de acordo com a determinação judicial, mas normalmente 200 metros, 500 metros, alguma coisa nesse sentido, e a gente sabe que é difícil de controlar isso, não tem como deixar também um policial o tempo todo, e muitas vezes a gente sabe, depois de uma mulher que veio a falecer, e o assassino foi a pessoa que tinha essa medida protetiva, né, contra. Então, ainda é um trabalho bastante difícil, um caminho longo para se percorrer. E pegando num exemplo mais simples, mais clássico no nosso dia a dia, e eu escutei de uma empresária aqui de Lajeado, recentemente, eu vi ontem ou hoje na TV também, uma propaganda do Sebrae que trata da mesma coisa. Porque quando tem 3, 4 homens conversando, ou 2 homens conversando,
tá tudo certo, podem estar falando de negócio, e quando tem 2 mulheres ou uma mulher com 3 homens, já se pensa outra coisa, e não pode estar tratando de negócio ou fazendo outra coisa. Eu acho que é esse pequeno detalhe que muitas vezes faz a diferença, o que as pessoas ficam imaginando, né, com uma pessoa, ontem as meninas até falavam aqui no contraponto, né, de a roupa que está vestindo, que, né, a Aline tinha uma camisa que dizia que a roupa não é um convite, e assim por diante. Então, muitas vezes tem esse pensamento diferente quando um homem faz uma coisa e quando a mulher faz exatamente a mesma coisa. Exatamente. O escritor Vitor Hugo, ele tem uma frase que ela é muito profunda. Ela diz assim: quando você quiser educar alguém, comece pela avó. Oi, tá bom? O que ele quer Vamos dizer? testar o áudio? Nós precisamos 3 gerações para mudar efetivamente a nossa educação ouve e a bem? nossa cultura. Talvez os nossos netos venham a pensar e se comportar de uma maneira um pouco mais equilibrada dentro dessa questão. Tomara. Bom, e o nosso papel como informação, contribuindo com a educação também faz parte de tudo isso. Muito obrigado. Sérgio Diefenbach.